Bom dia, pessoal, dando continuidade ao estudo das funções inorgânicas. Hoje nós vamos ver os sais e a nomenclatura dos ácidos, bases e sais. Os sais são compostos iônicos, por isso sofre o fenômeno da dissociação iônica, que tem pelo menos um cátion proveniente de uma base e um ânion proveniente de um ácido. Só lembrando, a gente pode caracterizar os ácidos dessa forma: HA. Esse A é o ânion e H é o hidrogênio do ácido. E as bases dessa forma, MOH, onde esse M é um metal qualquer e aqui a gente tem a hidroxila. Então, esse sal ele vai ter o cátion da base, não é isso? Isso aqui é uma base. E o ânion do ácido. Então, todos os sais são resultados de uma reação onde eu tenho o cátion da base e o ânion do ácido. Aí a gente tem um exemplo, o cloreto de sódio é um dos sais mais conhecidos, o famoso sal de cozinha que a gente tem na casa da gente. Então o cloreto de sódio ele é formado, aqui a gente tem o nosso cátion, não é isso? E aqui a gente tem o nosso ânion. Então o cátion do cloreto de sódio é formado a partir da base hidróxido de sódio. E o ânion do cloreto de sódio é formado a partir do ácido clorídrico. Então a gente tem o cátion da base e o ânion do ácido. Aí a gente tem o sal cloreto de sódio. Outros exemplos, a gente tem o carbonato de cálcio, que é presente no calcário. A gente tem o sulfato de bário, que é muito utilizado como contraste, quando você vai fazer exame de imagem para ver algum órgão interno. A gente tem o sulfato de cálcio, que é conhecido como gesso. A gente tem o nitrato de potássio, o nitrato de amônio, o fosfato de cálcio, que são muito utilizados como fertilizantes. É muito comum, pessoal, os sais de metais de transição, como o sulfato de cobre, o cloreto de cobalto, o cloreto de crômio, o cloreto de ferro 3 ou férrico, e o nitrato de níquel, eles têm coloração. Esses sais de metais de transição, eles geralmente apresentam uma coloração característica do metal, e também alguns deles se apresentam na forma hidratada. Quando vocês observarem esse sinal de multiplicação e a presença da água na quantidade, a gente chama esse sal de sal hidratado. Agora vamos observar este vídeo que fala a respeito de um acidente com o sal. O nitrato de amônio, que teria provocado a mega explosão no Líbano, é muito utilizado por agricultores brasileiros como fertilizante. A fumaça branca era só um aviso de que o pior estava por vir. O deslocamento de ar destruiu tudo ao redor, numa velocidade de 9.000 km/h, maior do que a do som. A cor acastanhada da nuvem de fumaça é sinal da decomposição do nitrato de amônio. A substância química é um sal oxidante muito usado na composição de fertilizantes agrícolas. Se vocês assistirem a reportagem toda, eu vou deixar o link aí para vocês, para quem quiser. Vocês vão observar que essa substância, esse sal, entra em contato com alguma fonte de calor, um curto-circuito, alguma coisa, e quando esse sal entra em contato com alguma fonte de calor, a explosão é imediata, em cadeia, pessoal. A onda de choque é muito grande. Então, continuando, as reações de neutralização. É a reação entre uma base e um ácido. Como a gente já viu, a gente pode representar a base dessa forma aqui, o metal ligado à hidroxila, e o ácido dessa forma aqui, o hidrogênio ligado a um ânion qualquer. Então, essa reação entre a base, preste bastante atenção, metal hidroxila, e o ácido H ânion, vai formar um sal, tá bom? O sal tem o cátion da base, então M, e o ânion do ácido, A. E também, pessoal, a reação entre a hidroxila e o H vai formar quem? A água. Então, toda a reação de neutralização vai produzir um sal e água. Então, a partir de agora, eu posso falar que o sal é o produto da reação de neutralização e que essa reação ela ocorre entre uma base e um ácido, que vai produzir sal e água.
Então, como exemplo, a gente tem uma base, o hidróxido de potássio, reagindo com o ácido nítrico. Logo, eu vou ter o metal, o cátion da base, se ligando ao ânion do ácido. Tá bom? Então, a gente vai ter aqui, como a gente tem um potássio reagindo com o nitrato, tá aqui, ó, vai formar KNO3, ou seja, nitrato de potássio, e a hidroxila da base vai reagir com o hidrogênio do ácido, formando quem? A água, tá bom? Isso tudo é meio aquoso. Essa é a reação de neutralização. Um ácido mais base vai sempre produzir um sal e água, tá bom? Algumas vezes a gente tem uma solução qualquer e precisa saber se essa solução é uma solução ácida, se é uma solução básica. Como é que eu faço para saber isso? A partir do pH da solução. Então, o que é esse pH? O pH é a medida pessoal da acidez de uma substância. Então, o pH da água em condições ambientes, ou seja, a 25 graus Celsius e 1 atm é igual a 7. E esse pH é chamado de pH neutro. E a partir daí, pessoal, a gente tem uma escala de pH. Essa escala vai de 0 até 14. Substâncias que têm o pH menor do que 7, eu chamo essas substâncias de ácida. Substâncias que têm o pH igual a 7, no caso a água, eu chamo de substância neutra. E substâncias que têm o pH maior do que 7 até 14, eu chamo de substâncias básicas, tem um caráter básico. Então, a partir dessa escala, eu posso dizer se uma substância é ácida, neutra ou básica. E os indicadores? Os indicadores são substâncias que mudam de cor com a variação do pH. A gente tem aí, no caso, o papel indicador universal, que dependendo do meio, ele vai mudar de cor. E olhando numa tabela padrão, eu vou identificar o pH. Por exemplo, aqui, o pH desse limão, eu olhando para essa cor, eu posso dizer que está entre 3 e 4, não é isso? Então, o pH dela vai variar de 3 a 4. Além dessas substâncias, além do papel indicador, eu posso ter substâncias como a fenolftaleína, que é colocada aqui no sistema que a gente chama de titulação, e vocês vão estudar no próximo ano. Quando eu adiciono a fenolftaleína no meio básico, aqui a gente tem um meio básico, ó, rico em hidróxido de sódio, a fenolftaleína fica rosa. E no meio ácido ou neutro, a fenolftaleína tem uma cor transparente. Além desses indicadores, que são vários, a gente tem também um equipamento chamado pH-metro. E a partir dele eu posso saber com mais precisão o pH da minha substância. Tipos de sais. A gente tem primeiro o sal normal, que é formado a partir da neutralização total de um ácido e uma base. Tá bom? Então a gente tem aqui, por exemplo, o sulfato de potássio, que é formado a partir da reação entre o hidróxido de potássio mais o ácido sulfúrico. Então a gente tem aqui nessa reação a formação do sal sulfato de potássio mais água. A gente vai ver algumas aulas mais à frente o balanceamento de reações, tá bom? Não se preocupe com isso. Eu só vou colocar aqui na frente os coeficientes. Então aqui a gente tem um potássio, aqui a gente tem 2, então eu preciso colocar 2 para ficar igual, ó, 2 potássio, 2 potássios. Aqui a gente tem 2 hidroxilas, aqui a gente só tem 1, então eu preciso colocar 2 também aqui. E aí, pessoal, olhando para essa estrutura do sulfato de potássio, a gente não vê nada entre eles, ó. Se não tem nada entre eles, só tem o potássio e o sulfato aqui, a gente chama esse sal de sal normal. Em seguida, a gente tem o sal ácido, também conhecido como hidrogenossal. O nome já diz, pessoal, dentro desse sal eu tenho um hidrogênio. É formado a partir da neutralização parcial entre uma monobase e um diácido. Então a gente não tem aqui o caso da neutralização total, só vai reagir parte, vai ter uma neutralização parcial. Vamos ver aqui o exemplo. A gente tem aqui essa substância, ó, parece com a de cima. Então esse sal aqui, o hidrogenosulfato de potássio, ele é resultante da neutralização parcial desse ácido com essa base. Então fazendo aqui a reação, a gente tem, por exemplo, o hidróxido de potássio
tá bom? No estado aquoso, reagindo com o ácido sulfúrico no estado aquoso. E essa reação vai se dar da seguinte forma: a hidroxila aqui só vai reagir com um desses dois hidrogênios, então vai formar só uma molequinha de água, ó. No caso aqui, a hidroxila reagiu com as duas hidroxilas, reagiu com dois hidrogênios, formou duas moléculas de água. Aqui só vai reagir uma. Então, esse ácido aqui ele vai virar um ânion dessa forma aqui, ó, HSO4-, que vai reagir com o potássio. Então, vai ficar o potássio, não é isso? Mais o hidrogênio sulfato. E esse hidrogênio sulfato é um sal ácido. Agora, pessoal, observe, entre o sulfato e o potássio eu tenho um hidrogênio. Se eu observar esse hidrogênio no meio, eu já sei, é um sal ácido, hidrogenossal, tá bom? O sal básico, também conhecido como hidroxissal, é formado a partir da neutralização parcial entre uma dibase e um monoácido. Aqui a gente tem um exemplo, hidroxinitrato de cálcio. Eu já posso observar aqui que eu tenho uma hidroxila no meio do meu sal, então eu já sei que esse sal é um sal básico, que ele é formado a partir dessa reação aqui. Eu tenho a dibase CaOH2, não é isso? Duas hidroxilas, reagindo, pessoal, com o monoácido, o ácido nítrico, HNO3. Então, o que é que vai acontecer aqui? Somente uma das hidroxilas vai reagir com um hidrogênio, formando uma molequinha de água. A outra hidroxila vai permanecer aqui, ó, vai ficar CaOH. E o ânion vai se ligar, NO3, formando esse hidroxissal. Já o sal duplo, pessoal, é formado ou a partir de cátions de duas bases diferentes ou ânion de dois ácidos diferentes. A gente tem o primeiro exemplo aí, a gente tem o cátion sódio e potássio formado por bases diferentes, o hidróxido de sódio e o hidróxido de potássio, e um ânion só. Então a gente tem aqui os cátions do sódio formado a partir do hidróxido de sódio e do hidróxido de potássio, e tem o ânion formado a partir do ácido sulfúrico. Então a gente tem um sal duplo aí. E outro exemplo, a gente tem um sal formado por dois ânions. Enquanto o primeiro é formado por dois cátions, o segundo é formado por dois ânions. A gente tem o cálcio, que é formado pelo hidróxido de cálcio, e temos o bromo, que é formado pelo ácido bromídrico, e o cloro, que é formado pelo ácido clorídrico. Então, quando eu tenho essa situação, eu tenho um sal duplo, tá bom? Então, é bem simples identificar. Sal ácido, no meio da estrutura tem um H. Sal básico, no meio da estrutura tem um OH. Sal neutro, eu não observo nem H nem OH. Sal duplo, eu tenho ou dois cátions, oriundo da base, ou dois ânions, oriundo do ácido. Além disso, eu posso ter também o sal hidratado, como eu mostrei para vocês na figura anterior, que depois da molécula do sal, eu tenho um pontinho e a quantidade de moléculas de água, tá bom? Como, por exemplo, o sulfato de cobre pentahidratado. Então, esse sal aqui é chamado de sal hidratado. Nomenclatura dos compostos inorgânicos. Então, para nomenclatura, pessoal, a gente tem algumas regrinhas, mas eu vou mostrar para vocês uma tabela, e toda vez que vocês tiverem a necessidade de olhar o nome do cátion ou do ânion, vá até a tabela, consulte a tabela, e aí fica mais fácil de você identificar. Os compostos mais comuns, vocês não vão aprender no dia a dia a nomenclatura dele, não vai precisar esse negócio de decoreba não. Então preste bastante atenção na nomenclatura dos compostos mais comuns, e toda vez que vocês tiverem dificuldade, como é o nome desse ânion, como é o nome desse cátion, vá até a tabela e procure. Vamos lá, vamos começar pelos sais. Então, como eu dou nome aos sais? Primeiro, eu falo o nome do ânion, que é negativo. Sempre na nomenclatura eu vou começar a partir do íon negativo. E em seguida eu vou dar o nome do cátion, que é o composto positivo.
O nome do ânion é um pouco mais complicado. Eu posso ter ânions com terminação em eto, ato e ito. E o nome do cátion é só repetir o nome do elemento. Se ele tiver mais de uma carga, eu vou precisar colocar essa carga em algarismo romano, tá bom? Se for 1, eu boto, se a carga dele for mais 1, eu coloco 1. Se a carga dele for mais 2, eu coloco 2. Bom, no caso, por exemplo, eu posso ter o ferro 3+, e o ferro 2+. Eu posso dizer de ferro 3 e de ferro 2, tá bom? Vamos ver alguns exemplos. O primeiro deles é o NaCl, o sal de cozinha. Então, como é o nome? Primeiro eu falo do ânion. Nesse ânion aqui, pessoal, não tem oxigênio, é só o cloro, não é isso? Então, quando eu não tiver oxigênio, vou colocar aqui, ó, sem oxigênio. Quando eu não tenho oxigênio, vai sempre terminar em eto. Então, o nome dele vai ser cloreto de sódio. Em seguida, pessoal, eu tenho aqui o bromo. O bromo também, esse ânion também não tem oxigênio, então vai terminar em eto. Vai ficar brometo de prata. Agora, quando eu tenho, preste atenção, quando eu tenho o oxigênio, aí o negócio muda um pouco. Quando eu tiver a comparação, por exemplo, NO3 e NO2, quem tiver mais oxigênio vai terminar em ato. Vou colocar aqui mais oxigênio. Quem tiver menos oxigênio vai terminar em ito. Vamos lá. Então esse aqui é o nitrato. Nitrato de sódio. Esse rapazinho aqui tem a maior quantidade de oxigênio. O outro é o SO3. Eu chamo de sulfato. Então sulfato de cobre. Aqui, pessoal, a gente tem dois sais com ferro. O primeiro, fazendo a regra do cruz credo, aqui é 1, aqui é 1. Fazendo a regra do cruz credo, eu trago para cá, fica 2+, e aqui fica 1-, não é isso? Trazendo para cá, fica 3+, e aqui fica 1-. Então, aqui eu tenho o ferro 2 e o ferro 3. Preste bastante atenção. O ânion vai ser o cloreto, não tem oxigênio, então termina em eto. Cloreto de... Aí aqui não é o ferro 2, não é o de menor carga. Então eu digo de ferro 2. Tá bom? E o segundo eu coloco cloreto de ferro. Qual é a carga dele? Não é 3? Então cloreto de ferro 3. Ou eu posso utilizar uma nomenclatura mais antiga. Eu posso chamar o primeiro, que é o cloreto de ferro 2, com o nome cloreto ferroso. O que tem menor carga termina em oso. E o segundo, que tem maior carga, eu posso chamar de cloreto, que tem maior carga, férrico. Aqui a gente tem a tabela. Eu não recomendo que vocês fiquem decorando do jeito que eu mostrei para vocês. Eu recomendo que sempre que vocês tiverem dificuldade, vão até a tabela. Tá aqui, ó. Qual é o nome do ânion com flúor? Fluoreto. Com cloro, cloreto. Com bromo, brometo. Iodo, iodeto. ClO-, como é o nome desse negócio? Hipoclorito. ClO2, aqui não tinha 1, aqui não tem 2, não aumentou? Clorito. Aqui não é o 3, não aumentou mais 1? Clorato. Aqui não aumentou mais 1? Perclorato. Se eu fosse mostrar isso para vocês, ficaria mais complicado. Então vocês vêm na tabela e olha. Já para os ácidos, quando ele for um hidrácido, ou seja, esse ácido está sem oxigênio, é muito simples. Eu vou colocar o nome ácido, o nome do ânion, tirar o eto e colocar hídrico. Por exemplo, pessoal, para ficar mais simples, HCl, eu vou colocar primeiro o nome ácido, tá aqui. Como é o nome desse ânion aqui? Cloreto, não é isso? Vou tirar o eto e vou colocar o hídrico. Então vai ficar ácido clorídrico. O segundo,
O ânion é o brometo. Então vou tirar o eto e colocar hídrico. Vai ficar ácido bromídrico, tá bom? Aqui também não tem oxigênio. Se não tem oxigênio, eu vou colocar ácido. Aqui não é o enxofre. O enxofre, esse ânion aqui é chamado de sulfeto. Eu vou tirar o eto e colocar hídrico. Sulfídrico. E para os oxiácidos, ou seja, os ácidos com oxigênio, eu vou ter duas situações. Eu vou colocar o nome ácido mais o ânion, e aí, quando o ânion terminar em ato, eu vou colocar ico. Quando o ânion terminar em ito, eu vou colocar oso. Exemplo aí, a gente tem aqui, ó, o nitrato. Aqui o ânion é o nitrato. Então o ânion não terminou em ato, então o ácido vai ter a terminação ico. O nome desse ácido é ácido nítrico. Nitrato nítrico. Aqui a gente tem o ânion nitrito. NO2, NO3 nitrato, NO2 nitrito. Então o nome vai ficar ácido, terminou em ito, oso, né? Nitroso, ácido nitroso. Aqui a gente tem o ânion sulfato, terminou em ato, troca o ato por ico. Então o nome desse ácido aqui vai ser ácido sulfúrico. Aqui a gente tem o ânion sulfito. Então terminou em ito, troca o ito pelo oso. Então vai ficar ácido sulfuroso. É só ir lá na tabela e fazer essa conversão aqui, pessoal. Agora a gente tem as nomenclaturas das bases. As bases são as mais simples. Eu vou utilizar o hidróxido de e o nome do cátion. Observando lá na tabela, quando o cátion tem mais de uma carga, a gente vai precisar colocar a carga em algarismo romano. Então, como exemplo aí, a gente tem o primeiro, tem aqui a hidroxila, então eu vou colocar hidróxido de, qual é o nome do metal? Sódio. Hidróxido de sódio. O segundo, tem aqui o hidróxido e temos o magnésio. Então vai ficar hidróxido de magnésio. Em seguida aqui eu já vou ter que tomar cuidado, ó. Tem a carguinha aqui, ó. A carga do magnésio também é 2, do ferro aqui fazendo cruz credo. Vem para cá 2, aqui não é 1, vem para cá menos 1. 2 mais e menos 1. Então aqui eu tenho ferro 2. Então eu vou colocar hidróxido de ferro. Aí eu boto em algarismo romano, ferro 2. Aqui, pessoal, eu tenho ferro, levo fazendo cruz credo. Eu tenho ferro 3, não é isso? Aqui menos 1, aqui é mais 3. Então o nome dele vai ser hidróxido de ferro 3. Lembrando, pessoal, quando o cátion tiver mais de uma carga, eu posso utilizar o algarismo romano, ou posso utilizar aquela nomenclatura que eu já falei. Eu posso chamar o de maior carga como hidróxido férrico, hidróxido férrico, a terminação ico para quem tem maior carga. E o de menor carga, eu posso colocar ferroso. Então, hidróxido ferroso. E aqui a gente tem o hidróxido de, eu já falei para vocês que esse NH4+ é chamado de quê? De amônio, íon amônio. Então eu tenho o hidróxido de amônio, não é isso? Então a nomenclatura das bases é bem simples. Nossa aula de hoje fica por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. E não esqueça, pessoal, de fazer as atividades. Muitos alunos estão com as atividades pendentes. Façam as atividades. Se vocês tiverem dúvidas durante a atividade, pode entrar em contato comigo. Tem um link do meu WhatsApp lá na plataforma. É só perguntar que eu tenho o maior prazer de ajudar vocês. Até a nossa próxima aula.